Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 1º de fevereiro, estamos na terceira semana do tempo comum e meditaremos no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Hoje, queridos irmãos e irmãs, no Evangelho, nós somos formados por Jesus, principalmente por esse instrumento de linguagem muito recorrente nos Evangelhos. Jesus falou, ensinou, anunciou. E um dos recursos que o Senhor utilizou por muitas das vezes para se fazer compreender, para direcionar as realidades da graça, da salvação, eram as parábolas. E hoje nós temos duas dessas parábolas também conhecidas como parábolas do reino. Essa dessa realidade mesmo do poder, da força, da virtus da semente que se desenvolve e ao mesmo tempo essa realidade da comparação, de que o reino ele é comparado a uma pequena semente de mostarda, que é uma das menores sementes, mas que ele cresce e muitas das vezes se torna uma realidade abundante, grande, a maior das hortaliças. O que o Senhor quer nos ensinar nesse dia? Esta realidade da confiança na graça, na confiança do mover de Deus. E isso, queridos irmãos, amadas irmãs, é um ato de fé. Nossas pequenas atitudes de fé, a nossa busca constante pela fidelidade, na vivência dos mandamentos, na nossa postura, no nosso comportamento de vida cristã, muitas das vezes ele terá somente o respaldo da esperança. Uma esperança que não se vê. Nós não teremos uma segurança visível. Contudo, é crer nas palavras do Senhor e mais ainda, crer que as nossas menores atitudes, elas podem ser impulsionadas pela graça de Deus. Vale a pena lembrar de uma passagem que São Paulo fala a uma das suas comunidades, que diz que de Paulo, de Pedro, de Apolo, que cada um tem seu papel, mas quem faz crescer é Deus. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, é essa certeza, é essa confiança que eu e você temos que ter. Nós não estamos abandonados. As nossas atitudes de caridade, as nossas atitudes de testemunho,
o nosso serviço de evangelização nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Às vezes nós não vemos os frutos de imediato. Muitas vezes as nossas lutas pela nossa família, as nossas lutas pela vida de santidade, de modo imediato, às vezes a gente não vê as consequências, os resultados. Mas eu e você temos que ter certeza que Deus está fazendo crescer, que a graça de Deus ela está se movendo, que a graça de Deus na nossa vida continua sendo fértil desde quando eu e você temos um coração sincero, verdadeiro, honesto, que busca a Deus. Nesse dia de hoje, o Senhor, com a sua palavra, faz um apelo de renovarmos a confiança na sua graça, porque a sua graça continua fiel. A mão de Deus é a mesma, ela não mudou, ela continua a realizar na história da humanidade e na minha história pessoal o crescer do reino, o crescer da salvação. Que eu e você nesse dia tenhamos essa certeza que Deus está a se mover e que Ele basta a disposição livre do nosso coração para que cada vez mais a salvação de Deus cresça em nossa história, na nossa comunidade, na nossa família. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.